E aí, pessoal, mais uma aula de literatura com muito prazer aqui com vocês nesse dia, né? Continuando o que a gente começou na semana passada, que foi o texto dramático, o texto teatral, né? Então nós vimos primeiro um exemplo lá, um texto construído para encenação, né? Que é o caso do gênero dramático. E hoje eu vou retomar aqui com algumas características desse gênero, tá? E aí nós vamos começar então falando dos gêneros literários, tá? O gênero dramático ele está dentro dessa categoria de gênero literário, só que ele não está sozinho aí. Existem outros gêneros junto com ele. Então nós vamos ver que os gêneros literários eles são um conjunto de obras que apresentam características semelhantes na forma e no conteúdo. Então a gente divide os textos em gêneros por causa das semelhanças, né, tanto na estrutura dele quanto na funcionalidade dele, aquilo que ele quer transmitir, para aquilo que ele foi feito, né, como que ele funciona. Então aí a gente, pensando dessa forma, nós temos o gênero épico ou narrativo, temos o gênero lírico e por último aqui agora o gênero dramático. Então esses são os três gêneros literários. Quando a gente passa para gêneros textuais, a gente cai no campo do jornalismo, né, no campo da publicidade, no campo comercial, e aí vão surgindo outros gêneros. Aqui, enquanto literatura, a arte da palavra, trabalhar de maneira artística, né, com a palavra. Então, esses são gêneros que vão manifestar essa arte das palavras, ok? Então, dando uma passada rapidinha aqui nesses gêneros, só para a gente lembrar, né? O gênero épico ou narrativo é aquele que vai contar uma história. Ele te conta uma história apresentando personagens, tempo, lugar, né? Desenvolve um conflito, chega num clímax para depois chegar num desfecho. Então, os exemplos de gêneros narrativos, né, que se encaixam dentro desse gênero, a gente tem, por exemplo, fábula, né? E aí a gente já sabe, mas não custa nada rever aqui, né? Que fábula é uma narrativa curta, em prosa ou verso, com personagens animais que agem como seres humanos, ilustram um preceito moral, né? Traz lá a moral da história. Então a fábula é um exemplo de gênero narrativo, gênero épico. Nós também podemos destacar a epopeia. Né? A epopeia é um poema extenso que narra as ações, os feitos memoráveis de um herói, né? E aí da história, né? O lendário, que representa uma coletividade. Né? Então nós temos aí poema épico, poema heróico. Beleza? Então, é um poema longo, porque ele tem uma musicalidade para contar uma história. Mas aí é uma história bem ampla, bem grande, diferente de um poema, diferente de uma música. Né? Então, esses poemas, eles narram esses feitos, apresentando lugares, personagens, conquistas, né? Estão muito relacionados do gênero da epopeia às conquistas dos povos antigos, viu? E como um último exemplo, aqui a gente tem a novela. Né? Então a novela, de uma maneira mais simples, tá, galera? É uma narrativa breve, é maior que um conto e menor que um romance. E se caracteriza por apresentar uma espécie de concentração temática em torno de um número restrito de personagens. Então, é complicado a gente diferenciar um gênero do outro pelo tamanho, não é nem recomendável, não. Mas de uma forma bem simples, apenas para ilustrar o gênero narrativo, né, a gente pensa o conto ele é um gênero narrativo e o romance também. Então existe uma tendência do conto ser menor, a novela ser o meio termo e o romance ser maior. Lembrando aqui a gente falando de gênero literário antigo, né? Não estou falando dessas novelas que a gente tem hoje na televisão, não. Viu? É a novela texto escrito, né, de leitura lá. Então é muito similar ao conto e ao romance. Beleza? Passando do gênero épico aí, nós vamos ver lá o gênero lírico. Então, o gênero lírico é aquele que trabalha com a poesia, com os versos, né, de uma forma mais curta até do que nós vimos lá no caso da epopeia. Então, aqui eu trazendo exemplos de gêneros líricos, né, aqueles mais antigos, a gente destaca aqui a elegia e a ode. Tá? Então, elegia é um poema melancólico, ele fala de tristeza. E a ode não, fala de exaltação, de alegria. Né? São classificações antigas, a gente nem vê muito isso na prática hoje.
é mais no estudo da literatura clássica mesmo, do surgimento da literatura. Então aqui é só para passar por esses gêneros, para chegar onde interessa realmente, que é o gênero dramático, que é o que a gente está vendo, que é a nossa matéria de agora, tá? Então o restante ali foi só para trazer uma lembrança, uma pequena discussão, para a gente chegar aqui agora nesse gênero dramático. Então, a gente, o drama aqui não tem a ver com a tristeza, a fazer drama, né? Aquela tristeza toda, aquela tragédia toda, não. O drama, ele surgiu na Grécia Antiga e a gente vê que a palavra vem de ação. Então, o gênero dramático é aquele que conta ações dos personagens, né? Então, ele vai relatar um acontecimento ou situação, né, com intensidade emocional, porque ela é representada. Então, o drama aí vem de ação e não da tristeza, né? É legal a gente diferenciar isso aí. E aí, gente, no texto dramático, a gente tem dois textos, um que é considerado o principal e o secundário. O principal é a fala dos personagens, o discurso direto. Então, quando a gente pega o texto escrito lá, vai vir o fulano de tal e o que ele disse, né? E isso é o discurso direto, é a reprodução da fala dos personagens. Então, a fala dos personagens é o texto principal. Mas nós temos um texto secundário também, que são as rubricas, né? Então, a rubrica ela vai indicar o comportamento, a atitude dos personagens naquela cena, né? Como que eles vão proceder, como que eles vão agir. Então, vocês lembram lá no texto que a gente leu? Vinha entre parênteses, né? Sai pela porta da direita, né? Entra e abre a porta, se dirige a fulano de tal. Então a rubrica ela serve para mostrar, né, para o ator quem vai interpretar aquilo ali, além da emoção que ele vai dar na fala, a própria gesticulação, o próprio movimento dele na cena. Então as rubricas fazem essa função. E aí é importante a gente perceber, galera, e não confundir a rubrica com o narrador, viu? São coisas bem diferentes. Nós podemos ter narrador num texto teatral, num texto dramático, e as rubricas elas vão estar lá, inclusive, para orientar o narrador na fala dele, na própria narração dele, viu? Então, não é todo texto dramático, todo texto teatral que vai ter narrador, não é uma regra, você pode ou não ter narrador, mas sempre vai ter o discurso direto, vai ter a fala dos personagens. E, lembrando, o narrador ele não elimina a rubrica. A rubrica ela vai trazer lá uma descrição da atitude de personagens e do narrador dentro do texto. Falou? Então é importante a gente não confundir isso aí. Porque quando a gente estava fazendo as questões, né, conversando um pouquinho, teve gente até que falou, isso aí parece que é o narrador. Dá a entender que é alguém querendo situar, querendo mostrar alguma coisa dentro do texto, né? Mas não, são coisas diferentes, né? São propostas diferentes no texto dramático. Falou? E aí, ó, como representação do gênero dramático ou teatral, né, na Grécia Antiga, lá a gente tinha as questões das máscaras. Né? Então observem aí, olha só, nos dois casos, os dois grupos aqui, nós temos uma máscara que está sorrindo e outra que está chorando, a alegria e a tristeza. Porque quando surgiu o gênero dramático lá na Grécia Antiga, a ideia ou o princípio que se trabalhava era a comédia e a tragédia. Foram as primeiras encenações dentro do gênero dramático. Então se fazia algo trágico, algo triste, né? Ou se fazia algo alegre. Né? Sempre assim para provocar uma crítica, uma reflexão, ou despertar os nossos sentimentos, né? Os sentimentos das pessoas, mas eram esses gêneros iniciais, né? Então aqui, ó, quanto aos estilos literários, esta modalidade, ou seja, o gênero dramático, ele compreende a tragédia, que é a representação das agonias e das tristezas, né, e as tristezas da vida, né, com o objetivo de provocar emoção em quem estiver assistindo. E também tinha a comédia, que é a representação de um fato cômico que causa riso. E a gente tem que vincular a comédia, ela tinha uma função crítica e reflexiva, né? Então brincava-se com essas desgraças da vida, com as coisas tristes também, mas de maneira com humor para provocar uma crítica. Só que a comédia ela trabalhava com o povo,
né? Eram os personagens do dia a dia, as manotas, as coisas que aconteciam com o povo, né? Digamos assim, as pessoas eram uma coisa mais que eram pessoas comuns, não pessoas ricas, nem da nobreza, nem do meio político, nem do meio da filosofia, tá? Era com o povão mesmo a comédia. Por que é importante a gente pensar isso? Porque a gente vai ter a farsa. A farsa é a peça teatral de caráter puramente caricatural de crítica à sociedade. E a farsa, galera, ela também podia provocar riso. Farsa aqui não é no sentido que a gente conhece hoje também de fingir, né? Ser um farsante, de fingir uma coisa que não é, de se passar por uma outra situação. A farsa, ela tinha uma característica de humor, mas ela fazia uma crítica social ao comportamento da sociedade, de uma forma mais filosófica, né? E por isso ela envolvia personalidades, digamos assim. A comédia era a situação do cotidiano das pessoas, a farsa era com algo que envolvesse uma crítica social maior, né? E por isso estavam ali envolvidos nessas tramas, né? Políticos, ou a figura política, né? A figura de alguém rico, da nobreza, que é um pouquinho diferente da comédia. Ok? Então elas são bem próximas, a farsa e a comédia. Entendeu? E por último, a gente tinha chamado o alto. O alto também era uma encenação que podia ter traços de humor, né? Trabalhava com humor também, mas tinha uma presença mais marcante da questão da religião. Né? Uma breve citação aqui rápida que todo mundo fala, que é o próprio Alto da Compadecida, né, do Ariano Suassuna, que a gente tem como um clássico aqui da literatura nacional. Não era bem um alto, né, mas a gente vê pelo nome o Alto da Compadecida, né, mas ele era mais extenso, ele tinha algumas outras particularidades. Mas basta a gente saber que alto, então, era um tipo de texto, né, associado ao gênero dramático, em que a representação estava envolvida com algo de caráter religioso e também com a moral e os bons costumes. Ok? E aí, pessoal, a gente pensa na estrutura, né? Vamos pensar aqui na estrutura do gênero dramático. Então, na sua estrutura, é muito parecido com o gênero narrativo, o gênero épico. Porque se vai apresentar uma trama, a diferença está ali nos componentes do texto, né? Na montagem de como ele é escrito. Mas a sua essência, né? Ele vai apresentar uma trama. Então ele também vai ter os personagens, né? Ele tem uma situação inicial, que aqui está sendo chamado de apresentação, quais serão mostrados os personagens, o ambiente em que se passa a história, a caracterização desses personagens, né? Uma caracterização física, psicológica, sem uma apresentação. Até determinado momento que surge um conflito, surge um problema ali naquela história. E aí vai depender muito do tipo, se é tragédia, se é comédia, a resolução desse conflito, que aqui a gente chama de desenlace ou desfecho. Então essa estrutura do texto dramático, ela é bem parecida com o texto narrativo. Falou? Eu dei uma piscadinha aqui, ó. E aí é isso, pessoal. Hoje a gente encerra essa parte dessa aula tendo falado um pouquinho mais sobre o gênero dramático, que compreende o seu surgimento, né, para a gente entender melhor, né, como que ele surgiu. Volto a dizer, hoje o gênero teatral, o gênero dramático, ele já está muito diferente e a gente ganhou outros tipos de textos, né, para encenação também. Graças também a uma série de mudanças na própria maneira de se escrever e de se ver as coisas. O teatro ele mudou muito com o surgimento do cinema, né? Então o teatro ele ganhou uma multiplicidade maior de cenários. Antigamente, né, quando a gente fala aqui desses tipos aqui de gêneros dramáticos que a gente viu aqui, como a farsa, a comédia, as histórias se passavam tudo num momento único, em um cenário. Tinha-se um cenário e tudo ia acontecendo ali, né?
a gente tem que pensar que isso é uma coisa bem antiga e que os recursos também eram muito diferentes. Então, com a chegada do cinema, o próprio gênero teatral ele ganhou um formato diferente desse que a gente está conversando aqui. E aí a gente pode ver agora, nas aulas mais para frente, né, uma comparação até para ver em que mudou, né? Manteve a essência, mas acrescentou mais o que? Tá joia? Então a gente tem que pensar que tudo que a gente viu aqui é num âmbito muito, muito antigo. Falou? Então a gente vai conversando mais sobre isso. Se tiver qualquer dúvida, qualquer curiosidade, é só perguntar que a gente conversa. Beleza? Um abraço para vocês e como sempre, tamo junto!